Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 22 e vamos falar um pouquinho sobre depressão. Com certeza você conhece quem não acredita em espíritos, que acha que a gente é um bando de louco porque a gente fala com espíritos, e mais loucos ainda quando a gente diz que não apenas a gente fala, como eles respondem. E no outro extremo existe quem acredita até demais, que acha que tudo é obra dos espíritos, os espíritos tudo podem e tudo fazem. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, vamos procurar o caminho do equilíbrio, como em tudo na vida é o mais recomendável. Nos casos de depressão, especialmente quando a pessoa está prostrada numa cama, não tem mais vontade de nada, tem inclusive pensamentos recorrentes de suicídio, é claro que nós não podemos prescindir da ajuda médica, do acompanhamento médico, inclusive com o uso de medicamentos, acompanhamento de um especialista na área. Então é claro que é recomendável para todas as doenças, inclusive. Mas a doutrina espírita pode ajudar muito nos casos de depressão, porque tratamos das obsessões nas casas espíritas. E o que são os obsessores? Obsessores são irmãos nossos, companheiros nossos do passado, que ainda não nos perdoaram por alguma coisa que possamos ter feito no passado. E nos perseguem com sentimentos de vingança. Estão ligados a nós, histórias que começaram lá atrás e não conseguiram se desprender daquele sentimento de raiva, de ódio e querem nos prejudicar, querem se vingar. A aproximação do obsessor com o obsedado se dá pelo pensamento. Os espíritos se aproximam de nós, nos influenciam pelo pensamento. E a gente abre as portas para que isso aconteça, porque somos invigilantes. O espírito, como atua? Ele explora em nós características que nós trazemos, que eles reconhecem em nós e potencializam, seja um sentimento de raiva, seja inconformismo, seja revolta, seja vaidade, ciúme, seja apego às coisas materiais, qualquer característica que nós possamos trazer, e eles, identificando isso, potencializam e por aí começam a sua atuação sobre nós. E nós vamos dando corda porque somos invigilantes, não nos precavemos, não procuramos não cair sempre nos mesmos erros das nossas falhas, que nós sabemos que as temos, todos nós temos. E eles então vão nos enredando ali, aumentando a sua influência cada vez mais. Existe uma relação de simbiose entre obsessor e obsedado. Essas almas estão entrelaçadas porque tem débitos de histórias passadas e existe uma identidade ali de sentimentos. Então o obsessor explora isso muito, essas características, ele explora isso na gente e vai nos influenciando cada vez mais até atingir o nosso centro da vontade, fazendo com que a gente realmente perca a vontade e, sobretudo, nos afastando de tudo que possa nos fazer bem. Então, nos afastando do convívio social, nos afastando de amigos, de familiares, de pessoas que nos amam, de pessoas que podem nos ajudar, nos afastando do trabalho e nos afastando da nossa força de vontade para reagirmos, para nos reerguermos, através da oração e das boas obras. Então, de tudo que possa nos fazer bem, eles tratam de nos afastar, causando desarmonia, causando falta de vontade de fazer nada, e vão ali minando o nosso ambiente. E nesses casos, que se traduzem por depressão, nesses casos os tratamentos de desobsessão ajudam muito, ajudam muito. Então, eu falei mais detalhadamente sobre
como são os tratamentos nas casas espíritas no vídeo 12, que se chama Tratamentos de Desobsessão. Resumidamente, aqui vou falar para vocês como se dão esses tratamentos. Nós temos o nosso livre-arbítrio e os obsessores também têm o livre-arbítrio. E somos todos filhos de Deus. Então, nas casas espíritas não se trabalha no sentido de expulsar o obsessor e se livrar do problema. Trabalha-se o resgate de uma alma. Trabalha-se o reacerto entre duas almas que precisam se entender e se perdoar mutuamente. Então, esse trabalho é um trabalho de convencimento e de evangelização das duas partes. Existem casos onde o afastamento do obsessor é feito de maneira compulsória, porque às vezes ele ultrapassou todos os limites e não lhe é mais permitido prejudicar do jeito que está prejudicando. Então é compulsório. Mas na grande maioria dos casos é um trabalho de resgate de uma alma, é um trabalho de reeducação desse espírito, realinhamento com as leis divinas. Então, é um trabalho de evangelização e um trabalho de convencimento. É por isso que os tratamentos de desobsessão demoram algumas sessões e é por isso também que a gente pede que o obsedado ore, que leia um trecho do Evangelho todos os dias, que os familiares façam o mesmo, para mudar a sintonia, o padrão vibratório e também para trabalhar na evangelização do obsedado e do obsessor. Então, assim se dão os tratamentos de desobsessão nas casas espíritas e são muito eficazes. Realmente afastam esses nossos irmãos necessitados de luz. Agora, nós temos que estar vigilantes. No vídeo 6, que é Obsessores parte 1, eu falo de obsessores que a gente traz para o nosso convívio na vida presente. E no vídeo 7, Obsessores parte 2, eu falo daqueles que a gente traz de vidas passadas. A nossa invigilância faz com que a gente traga para o nosso convívio espíritos que podem ser nossos obsessores, podem se transformar em nossos obsessores, pelo estilo de vida que escolhemos, pela nossa invigilância em várias áreas, várias das nossas escolhas de vida. Então, são decisões pessoais, porque nós temos o livre-arbítrio, são decisões pessoais. Mas como que eles se ligam a nós? Sempre pelo pensamento. Sempre pelo pensamento. Então, se você está com um pezinho na depressão, né, com um sentimento assim, sentindo-se tristinha, sem vontade de nada, desanimado, né, querendo entrar na depressão, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode não se deixar dominar por influências negativas, influências espirituais negativas? Não existe mandinga, não existe fórmula mágica, não existe varinha de condão, não existe pedra, planta, sal, não existe nada exterior que vá te livrar disso, porque é pelo pensamento que eles atuam. Então a gente tem que fazer o que Jesus recomendou: orai e vigiai, que é difícil. Orai é difícil para quem não tem o hábito da oração. Você reservar um horário todos os dias e abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, também está na internet. Você clica lá em algum item aleatoriamente e lê a lição que caiu e reflita sobre isso e faça suas orações, a sua conversa, o seu bate-papo com Deus. Isso é um hábito que a gente tem que se treinar para transformar isso num hábito. Então, a primeira coisa, orar. A segunda coisa, vigiar. Dificílimo, porque a gente tem que vigiar os próprios pensamentos. E a gente não está acostumado a fazer isso. E a gente tem que aprender a dominar e controlar e prestar atenção em tudo aquilo que a gente pensa. Então,
Às vezes você não está fazendo nada, daqui a pouco começa um monte de pensamento negativo, de derrota, de fracasso. Aí você começa a lembrar de tudo que deu errado na sua vida e tudo que te fizeram de mal, e a pessoa que te feriu, a outra que te traiu, a outra que mentiu para você. Você vai juntando isso na cabeça e vem aquele sentimento de angústia, de depressão, de tristeza, ou então de raiva, de cólera, de vingança. E aquilo vai se avolumando, quando você vê, você tá birutinha, né? Ou muito triste, ou muito revoltado. Então, presta atenção nas coisas que vêm na tua cabeça. Presta atenção. E quando você detecta esse tipo de pensamento, imediatamente fale, para, chega, isso não me pertence. E vai orar ou vai pensar em outra coisa, fazer outra coisa e mudar esse padrão mental, esse padrão vibracional. Você tem que, o obsessor, ele é um condicionamento que ele faz com você para as coisas negativas. Você que ainda está no estágio inicial, que está começando, querendo entrar numa depressãozinha, ou você está lutando ali para sair desse sentimento depressivo, comece por controlar os seus pensamentos e mudar esse condicionamento para o mal. Você muda para o condicionamento para as coisas boas, as coisas positivas, dominando o seu pensamento, dominando aquilo que você pensa. Então, às vezes eu tô aí fazendo alguma coisa, lavando louça, começa a vir aqueles pensamentos, assim, pensamento de raiva, de tristeza, de depressão, de fracasso, e aí aquele monte de coisa na cabeça. Eu falo, para, chega, vamos todo mundo rezar. Chama meus companheirinhos espirituais que estão me assoprando essas belezas no ouvido, vamos todo mundo rezar. E já abre o evangelho imediatamente e já rezo, e o povo acha que eu sou doida e tá tudo certo, porque funciona. Então a gente tem que controlar aquilo que a gente pensa. É dificílimo, mas é o primeiro passo. O segundo passo para a gente mudar esse condicionamento, como eu já falei, a oração, vigiar os pensamentos e se condicionar para coisas positivas. Então, qual é o conselho da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. A caridade realmente nos salva, porque através da prática da caridade você sai do seu mundinho, sai do seu sofrimento para se concentrar na dor do outro. E quando você faz isso, o primeiro beneficiado é você, porque você muda aquele padrão. Ai, como eu sofro, ai, como eu sofro, ai, como a minha vida é dura, ai, como eu fui injustiçado. Não, você muda esse padrão para enxergar a dor do outro, para ser solidário, desculpa, e para se doar para o outro. Então, a caridade é uma bênção, ela te ajuda em vários níveis, e também nos casos de obsessão, você se desprender dessa coisa que fica martelando na tua cabeça, como você é fracassado, como a sua vida é triste, como você sofre, como você foi injustiçado e como você não tem as coisas que você queria ter. Você sai desse padrão para pensar em outras coisas, para vibrar em outro padrão, para se concentrar no sofrimento do outro. Então, se você puder, agora não, que estamos em quarentena, não podemos sair, mas passando essa onda, se você puder sair da sua casa 1 hora por semana, 2 horas por semana, sair do seu mundo, aquele seu sofrimento, e ir buscar a dor alheia e levar uma palavra, levar ajuda material, levar uma palavra de consolo, isso vai fazer muito bem. Além de abrir as portas para o convívio de espíritos bons, espíritos de luz, você estará convidando-os para participarem da sua vida, para entrarem na sua casa e abrindo uma sintonia com esses espíritos bons, porque através da oração, sempre que oramos, os espíritos bons estão ao nosso lado, nós abrimos esse canal para ouvirmos deles também as boas intuições e não ficarmos restritos às más influências espirituais. Então não tem mágica, gente. Orar, vigiar, praticar a caridade e nos casos que realmente a obsessão está mais, você não consegue controlar, buscar assistência nas casas espíritas para o tratamento
desobsessão, os passes e o tratamento, o evangelho, conforme recomendam, e ajuda médica. Então, mágica não existe, mas a prática diária do orar e vigiar já é um grandíssimo passo. O que eu faço? Me falaram, olha, quando estiver triste, faz o seguinte, anota todos os dias uma coisa boa que te aconteceu. Aí quando você está entrando em depressão, né? Quando já está em depressão, você vira, quando vai escrever, você vira e fala assim, nossa, mas o que me aconteceu de bom hoje? Eu chorei o dia inteiro, o que eu vou escrever aqui? Mas tem que fazer um esforço, às vezes no começo é difícil, mas fazer um esforço porque uma palavra carinhosa de um filho é uma coisa boa que te aconteceu, né? Ou às vezes você até comeu aquele chocolate que você gosta, é uma coisa boa, não importa, tá valendo. Alguma coisa boa que te aconteceu, você vai lá e anota. Sabe por quê? Porque aí você treina o seu olhar para enxergar coisas boas que você tem à sua volta e não focar só no negativo. Focar em coisas boas. Ah, me aconteceu isso de bom hoje, foi uma coisa bacana. E aí você vai se treinando para enxergar o lado positivo e exercitando a gratidão. Agradecer por estar vivo, agradecer por estar com saúde, agradecer por ter um teto, por ter o alimento, agradecer por ter pessoas que te amem, agradecer por você amar as pessoas, agradecer por ter internet, agradecer. E você vai exercitando a gratidão e vai mudando aquele padrão mental, aquele padrão vibracional. Você vai saindo daquela sintonia negativa, preta, escura, que os obsessores te colocam, porque assim eles conseguem te controlar. E você vai falar, não, aqui quem manda sou eu. E aqui não vai entrar mais nenhum pensamento que eu não quero ou que eu não concordo. Então não se deixe dominar. É difícil? É difícil. Mas é possível. E com a oração é mais possível ainda. Então, é mais fácil ainda. Então, ore e aceite a oração de amigos, familiares, pessoas que gostam de você. Então, se deixe ser abençoado também pela prece das outras pessoas. Nós temos um grupo de oração. Se quiser participar, escreva para o que os espíritos dizem, @gmail.com, todos de segunda a sexta, às 7 da noite. E comece a dar os primeiros passos para sair dessa sintonia, para sair desse condicionamento. Você vai se condicionar para as coisas boas e não para as coisas negativas. A gente pode escolher crescer pela dor ou crescer pelo amor. Vamos escolher crescer pelo amor, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!